E a senhora veio para Francisco Beltrão em 1974, né? Quando a cidade aqui era muito menor, né? Uma cidade muito diferente do que é hoje, onde a cultura das pessoas era muito diferente. E aí, quais foram as suas primeiras atividades aqui? E quais são as suas impressões sobre o município? O que a senhora tem de lembrança de Francisco Beltrão aí desse início da década de 70? Olha, eu vim para Beltrão no dia do meu aniversário, 25 de março. Uhum. E quando eu cheguei, os meus filhos foram para a escola, que lá em Curitiba um deles frequentou uma época, né, o Anjo da Guarda, o Tinho, né, o meu filho mais velho. E de repente, eu trabalhava e tinha as crianças pequenas, né? Então, né, vocês têm filhos e sabem, né? Não sei se você é casado, tem filhos? Tem filhos. Né? Então, quando as crianças pequenas, a tua vida gira muito em torno daquilo, né? Todos os... Exatamente. Sim. Mais ou menos, né? É um filiocentrismo. Exatamente. E cheguei em Beltrão, os dois foram para a escola e eu não tinha o que fazer. Eu sempre digo, eu tenho um tapete lá que é a minha sanidade mental. Porque fiquei meio ano fiquei em casa. Uhum. E eu sempre fui muito ativa, porque né, até casar, eu fazia milhares de coisas, como eu já falei para vocês. Eu tinha aula até 3 horas da tarde, depois tinha um monte de atividades. Aí quando foi na metade do ano, me ofereceram uma aula, eu acho que era até, não me lembro com certeza, mas eu acho que era até de filosofia. Achei que eu nunca tivesse lecionado, mas acho que era de filosofia. Numa escola normal, que eu acho que era das irmãs, não tenho certeza, normal, primeiro grau. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sim. Sabe? Que eram que às vezes era para moças normalmente, a grande maioria. As normalistas, né? Eram as normalistas, mas não era normal segundo grau, sabe? Era até a 8ª série. Tá. Então tinha aquela formação, eu acho que eles davam muito no interior, que daí dava 2º, 3º ano, né? Todo mundo reunido numa sala. Enfim, era essa. Então, aquele restinho de ano eu dei aula ali. Aí no ano seguinte, as irmãs escolares, né, que são do Glória, elas arrendaram o Glória pro Estado, sob a administração da irmã Bárbara. Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que foi isso. Tá? E aí me convidaram para dar aula. Então ali eu dei várias aulas, OSPB, Moral e Cívica, História. Então aí eu já comecei a ter bastante aulas. Aí dali nós fomos para a unidade de ensino, porque na verdade eles arrendaram para depois construir o que é hoje o Mário de Andrade, né? Que era a unidade de ensino na época. E ali então eu comecei a dar aula e dava aula no Suplicy, de História também, a área toda que tinha na época, Moral e Cívica e OSPB. Dava no Mário de Andrade, que não era o Mário de Andrade, né? Era a unidade de ensino, e no Suplicy. E dava 40 aulas por semana. Isso foi durante 2 anos, 3 anos. Aí nesse terceiro ano foi quando, então, eu dava 40 aulas por semana, fiquem imaginando. E eu fiquei sem nenhuma aula. Não me deram... Precisava do atestado de DOPS. Pensa. E aí, quando eu fui pedir o atestado de DOPS, eles não me deram. Eu estava fichada. Acho até graça hoje, quando eu penso. Na época foi um sofrimento, né, gente? Qual será a atividade subversiva que a senhora cometeu nessa época? Você sabe que eu tenho uma ficha comigo? Porque a gente pode ir lá na biblioteca pública e pedir a tua ficha. E tu tem a tua ficha. Mas nem lembro o que está escrito naquelas bobagens lá. Sim. Mas assim, as bobagens eram ligadas... É uma coisa, assim, incrível de a gente pensar. Porque... tem assim, não gostavam da minha definição de ditadura, vamos supor, porque a minha área era uma área super social, super política, não tinha. E eu quero dizer para vocês que a gente se cuidava, né? Que também a gente sabia que estava todo mundo de olho em você, né? Estava sendo vigiado. Sim, né? Lembro, na faculdade a gente sabia exatamente quem era a pessoa ali que estava te controlando, né? E
E aí tinha, assim, daí o que aconteceu, teve um ano que recolheram um trabalho, uma que, né, assim, o trabalho era o seguinte, o que o jovem hoje pensa da situação política do país? O major mandou recolher todos os trabalhos e tal. Isso estava na minha ficha também. Sabe? Mas essas bobagens, sabe? Sim, né? sim. E aí eu soube por um professor, mais tarde, que eles iam até abrir um processo contra mim. Mas na época eu sofri um acidente de carro, e aí, como eu sofri um acidente de carro, os professores também, sabe, se cotizaram e acabaram não abrindo o processo. Mas eram umas coisas tão ridículas, gente, Sim, que a gente pensando, vocês nem têm ideia do que foi, né, esse período, sabe? Só quem viveu e viveu nesse lado, né, no lado do negro, digamos, né, do país naquela época, que sabe, né, os absurdos, as injustiças, né, as coisas que aconteceram. Porque e aí eu fiquei sem aula. Porque nesse momento tu simplesmente é impossibilitada de executar a tua profissão. Porque como aqui, na época também, né, meu sogro tinha uma posição política e tinha oposição, né, tudo estava mais na mão da oposição, né, a parte da educação. Eu sempre tive dificuldade, sabe? E além disso, eu tive a dificuldade daquilo que eu te falei antes, que achavam que eu não precisava trabalhar. Não, vamos mudar para outra, não me interessa se ela não é credenciada, mas ela precisa. Tá entendendo? Então eu tinha esse problema e tinha o problema também na secretaria todos os anos. Mas aí eu ia lá, né, lutava e conseguia. Mas aí eu não tinha argumento. Eu era fichado, o que eu ia fazer? E a gente não tinha acesso a nada. Aí eu lembro, eu estava na praia, lá no Rio Grande, em Tramandaí, faço um telefonema para cá, olha, aconteceu isso, isso, isso. Bom, aquilo caiu, né? Lembro exatamente o momento onde eu estava quando recebi essa notícia. Não teria mais trabalho. Não teria mais trabalho. 40 aulas por semana. Eu não era concursada. Eu era, chamava-se na época suplementarista, né? Então não era concursada. É quase como se fosse um cargo de confiança hoje. De certa maneira. Não, hoje tem isso. Tem o PS. Isso. Tem, eu sei que tem, é o equivalente a isso. É uma espécie de concurso temporário, né? Que a gente tem hoje. É uma contratação. É uma contratação quando não tem um concurso. Porque na época não tinha concurso, não tinha saído concurso, né? Então a gente, todo ano, no começo do ano, você tinha que ir lá pedir, daí eles faziam aquela seleção de acordo com o teu currículo e enfim. Só para contexto, a dona Mirna falou do sogro dela, né? Que o sogro dela é o Dr. Walter Pequá, um dos pioneiros, um dos primeiros médicos aqui do município, né? Então isso também ajudava essas pessoas a criarem essa imagem de que não precisava trabalhar, porque era nora de uma pessoa que já tinha uma certa estabilidade na cidade, né?